não empolgada com essa palavra, mas eu estou entusiasmada com a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Porque empolgada, a empolgação passa, né? Mas o entusiasmo é algo que vem de dentro e é do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados pela palavra. E eu já tenho sido abençoada com a ministração de Deus na minha vida através do que eu vou compartilhar com vocês esta noite. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos ministrando sobre a oração de Jabes. E você pode falar: apóstola, não acredito, de novo? O apóstolo já ministrou, o pastor Herculano ministrou, o pastor Ademir ministrou, e hoje de novo a oração de Jabes? É possível falar tanto sobre essa oração? E eu digo para vocês, queridos, a palavra de Deus, ela é viva, e nós sempre recebemos através dela. Então não importa, não fique achando que porque nós vamos ler de novo a oração de Jabes, você fala: ai, de novo. Não, Deus tem algo novo para a sua vida hoje. Amém? Você que está nos ouvindo pelas redes sociais, Deus tem algo novo para a sua vida. Que você se posicione aí, tome posse da palavra que o Senhor vai lhe entregar. Aleluia. Vamos ler então 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu vou ler na revista e atualizada, na versão revista e atualizada. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero falar de um ponto dessa oração. Dessa parte onde ele diz: e me alargues as fronteiras. Amém? Naquela época, fronteira se relacionava a territórios. E como eles eram um povo que trabalhavam com agricultura e trabalhavam também com pecuária, com rebanhos, com gado, com ovelhas, com cabritos, com camelos, enfim, a riqueza vinha da terra, vinha das plantações, é o que saciava a fome. Então, como havia locais muito desertos, eles precisavam de mais terra para que o gado, para que todo o seu rebanho pudesse se alimentar e para que houvesse mais oportunidade de se encontrar água. Então, alargar as fronteiras significa crescer, trazer riquezas. Falava do que era verdadeiramente precioso, você ter terras para que você pudesse continuar com a sua agricultura e com a sua pecuária. Então, o que nós sabemos? Que todos queremos ver as nossas fronteiras alargadas e ampliadas, não é verdade? Ele orou e pediu, era algo real. Mas hoje nós podemos considerar que as nossas fronteiras vão muito além do que uma terra, um sítio, uma fazenda, uma casa. As nossas fronteiras, o nosso território que precisa ser alargado é muito mais extenso. São os nossos negócios, nossas finanças, família, projetos, sonhos. Tudo isso faz parte do nosso território. E nessas áreas nós queremos ser alargados. Amém? Nós queremos crescer nessas áreas. O nosso ministério, a nossa saúde, os relacionamentos, tudo isso é importante. Tudo isso são territórios que nós precisamos ser alargados. E quando eu estava pensando sobre isso, sobre alargar território, Deus me colocou no coração uma verdade que me inspirou nessa palavra. Que ele disse assim: para que as nossas fronteiras se expandam,
nós precisamos guardar, conservar e manter os territórios que nós já conquistamos. Olha que tremendo, gente. Para que nós possamos crescer, nós temos que manter o que nós já temos. Porque de que adianta conquistar novos territórios se nós perdermos territórios que Deus já nos deu? Como é que nós vamos crescer conquistando novos territórios, mas perdendo outros territórios? Nós não vamos crescer, pelo contrário, nós podemos até diminuir. Por quê? Porque conquistamos algo, mas perdemos muitas coisas. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que nós possamos nos posicionar para guardar todos os territórios que Ele já nos deu. E quando eu falo sobre isso, mais uma vez, eu repito, não é sobre coisas financeiras, sobre posses, também sobre posses, mas em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, na nossa família. Tudo isso são territórios incríveis que Deus tem nos dado. E nós temos que entender que nós já recebemos território. E não podemos abrir mão desses. Pelo contrário, vamos mantê-los e vamos conquistar ainda mais para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então é essa palavra que eu quero trazer hoje. Em 2 Samuel, no capítulo 23, dos versículos 8 ao 12, só anote aí. 2 Samuel 23, do 8 ao 12. Essa palavra fala sobre os 3 maiores guerreiros de Davi. Davi, ele fala sobre os 30 guerreiros verdadeiros, tremendos que ele tinha, mas havia 3 que eram guerreiros sobrenaturais. Então, esse texto fala sobre esses guerreiros. Um deles, na minha versão, que é a versão transformadora, nova versão transformadora, vai estar um pouco diferente, talvez o nome da sua, mas são as mesmas pessoas. O primeiro, que era o líder dos 3, Jabezão, depois Eleazar, e o terceiro, Samá. E eu quero falar apenas da experiência de Samá. Aí fala experiências dos 3 que tiveram grandes vitórias em Deus, mas eu quero falar sobre Samá. Então eu vou ler os versículos 11 e 12. Me acompanhe. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Amém? Amém. Então nós vamos aprender através da atitude de Samá. Mas antes eu quero destacar 2 motivos pelos quais os filisteus atacavam Israel. Os filisteus, eles eram inimigos de Israel. Se você ler lá em Juízes sobre Sansão, Sansão lutava contra os filisteus. Davi derrubou Golias, o gigante, que era do povo filisteu. Então os filisteus eram um povo que odiava Israel. E até hoje, existem povos, nações que odeiam Israel, não é verdade? Que querem ver a destruição, que querem ver Israel riscado do mapa. São inimigos de Israel. Então, por que é que eles atacavam Israel? Quais motivos? Eu quero que você preste muita atenção nesses motivos, porque tem tudo a ver com as nossas vidas. Primeiro, para destruir Israel. Como eu falei, eles odiavam Israel. Eles eram inimigos declarados do povo israelita. E eles queriam eliminá-los por completo. E eles não escondiam isso. Isso era muito claro e é muito claro através da palavra de Deus. E por causa disso, eles não cansavam de se levantar contra Israel. Não foram apenas os
filisteus, várias nações se levantaram contra Israel e, como disse, até hoje se levantam, porque odeiam Israel, odeiam os filhos de Deus. Então esse é um dos motivos. E o segundo, para destruir as colheitas de Israel. Viu que eles se levantaram numa plantação de lentilhas, e eles faziam isso também com frequência, destruir a colheita de Israel, a plantação de Israel. Para quê? Por que eles faziam isso? Porque eles queriam que os israelitas ficassem sem colheita, passassem fome, fossem enfraquecidos, porque enfraquecidos fisicamente, eles seriam enfraquecidos para enfrentar a guerra. Eles seriam enfraquecidos na sua vontade, na sua disposição de lutar pelo seu território. Então eles queriam enfraquecer Israel. Por isso eles queriam roubar e destruir a colheita deles. E dessa mesma forma, queridos, dessa mesma forma o inimigo age hoje contra as nossas vidas. Primeiro, ele nos odeia. O inimigo nos odeia. Não existe nenhum inimigo, nenhum demônio bonzinho, não se engane. Satanás nos odeia e ele quer nos destruir. Ele quer enfraquecer e debilitar a nossa habilidade e a nossa vontade de lutar contra ele, de permanecer firme, defendendo os territórios que Deus já nos deu. Isso que ele quer fazer. Então, o que ele faz? Ele busca uma oportunidade, uma área onde você esteja fraco, para que ele possa se infiltrar. Porque se ele conseguir só um pouquinho, só um pedacinho, ele sabe que ele vai conquistar o todo. Então, nós não podemos arredar o pé e deixar que ele tome qualquer pedaço de qualquer território que Deus nos deu, porque ele quer roubar o território inteiro. Amém? Amém, queridos? É dessa forma que que o inimigo age. Que ele quer que você desanime e que você diga: eu já estou lutando essa guerra há tanto tempo, eu não vou mais lutar por isso, eu não vou mais orar a respeito disso. Já há muito tempo e Deus não se moveu. Não faça dessa forma. Permaneça firme, porque isso é mentira de Satanás para roubar a sua fé, a sua disposição de vencer, a sua fé de que Deus vai lhe trazer a vitória e que Deus é que vai derrotá-lo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, você não pode desistir. Você não pode desistir de nenhum território, de nenhuma vida. Não desista. Permaneça como fez Samar. Diz que ele tomou posição e permaneceu firme até que a vitória foi completa. Amém? E os filisteus foram derrotados. Não deixe que o inimigo roube o seu território. Não se entregue ao cansaço. Já estou cansada de orar, já estou cansada de pedir. Não se entregue ao cansaço. Não se entregue ao desânimo. Deus tem a vitória para a sua vida. Então lute, amém? Lute, nós somos guerreiros do Senhor, nós temos que lutar. Então, o que nós podemos aprender com essa passagem? Muitas coisas, mas eu vou falar só algumas, tá? Só algumas, porque nós temos tempo curto e a turma lá está sentadinha, está assistindo, e nós vamos fazer uma palavra mais sucinta. Primeiro, que nós aprendemos com essa passagem: Satanás está sempre buscando conquistar territórios em nossa vida. Isso aí, seja você bonzinho, dedicado a Deus, um homem, uma mulher de oração ou não, para ele não importa. Satanás tem um objetivo: conquistar territórios na nossa vida, conquistar territórios na sua vida. Esse é o objetivo dele. Eu vou ler o versículo 11. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. Os filisteus, eles eram cruéis, eles eram pagãos, eles adoravam outros deuses, eles não temiam a Deus. E eles
estavam sempre perseguindo os filhos de Deus. E Satanás é da mesma forma, ele está atrás de território. Não pense que se você não lutar pelo seu território, você vai conseguir permanecer com ele. Você tem que lutar pelo território, porque Satanás, ele vem atrás, ele quer roubar. Ele sempre procura roubar territórios. E ele está atrás do seu território, da sua herança, da sua família, da sua mente, das suas emoções, da sua alma. Qualquer território que você já alcançou em Deus, ele está atrás para te roubar. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Ele fala, que nós não devemos pecar, não devemos nos irar, e não deis lugar ao diabo. O inimigo, ele quer só um pouquinho da sua vida, só um pouquinho das suas emoções. Ele quer só um lugarzinho na sua família, só um lugarzinho no seu ministério. É isso que o inimigo quer. Ele sabe que se ele conseguir um pouquinho do seu território, ele vai conquistar o território todo. Eu já disse isso. E ele sabe, por isso ele não se cansa. Ele sabe que se ele conseguir um pouco do seu território, ele vai poder agir sobre a sua vida, especialmente naquela área onde ele conquistou o lugar. O que ele quer? Ele quer que você saia do caminho, como ele queria fazer com os israelitas, saia do caminho para que ele governe, para que ele tome controle de áreas na sua vida. Ele quer anular a sua força, o seu poder, como ele fazia querendo roubar a plantação do povo de Deus. Então ele quer um pequeno espaço. E você sabe como que ele faz? Eu sei que você sabe. Ele sabe como? Ele procura o mais fraco. Ele procura aquele que está mais afastado, aquele que está mais se sentindo rejeitado, aquele que ele sabe que é uma presa fácil para ele. É isso que ele procura. Dentro do seu território, dentro da sua família, ele procura aquele que está mais fraco. Ele diz assim: é por aí que eu vou entrar. É por esse espaço, é por essa brecha que eu vou entrar. E você tem que saber disso. E você não pode dar espaço para ele. Você tem que estar atento a todos os seus territórios. Samar lutou por uma plantação de lentilhas. Algo pequeno. Pequeno, não é verdade? Uma plantação de lentilhas, algo pequeno. Mas era um território que Deus entregou para Israel. Era um território deles. Então ele não ia entregar para o inimigo aquilo que Deus já havia entregue para eles. Amém? Então Samar, ele lutou por isso. Ele lutou contra gigantes. Por algo pequeno, por lentilhas, ele lutou contra gigantes. Então você pode pensar que algo na sua vida ou que alguém não é importante, não vale a pena lutar, mas Deus te diz: vale a pena lutar. Você tem sonhos que você já está abrindo mão? Você acha que não vale a pena lutar? Pois Deus te diz: vale a pena, meu filho, lutar. Vale a pena. Você quer ter um curso superior e você diz: agora piorou ainda a situação, porque nem tem mais como ter aula presencial. Esse ano, nem sabemos quando esse ano letivo, quando as aulas vão terminar. Você está querendo abrir mão? Você está querendo entregar um pedacinho do seu sonho para o inimigo? Deus te diz: não faça isso. Vale a pena lutar. Vale a pena lutar pelo seu casamento. Vale a pena lutar pela sua família. Vale a pena lutar por aquela pessoa que você já falou de Jesus, que você já orou, que você já testemunhou, que você já chorou e que te rejeitou. Você disse: não vale mais a pena. Eu já fiz o que podia fazer. Deus diz: vale a pena.
Vale a pena, essa vida é preciosa para Deus e vale a pena. Assim como a sua vida é preciosa, muito mais do que um campo de lentilhas, a nossa vida é preciosa para Deus. E todos os territórios que o Senhor nos entregou, Ele diz que vale a pena lutar por eles. Amém? Glória a Deus. Nós somos guerreiros, nós temos que nos posicionar. Glória a Deus. Então, o fato de você estar debaixo de uma guerra espiritual, ou de uma guerra numa área da sua vida, é porque você tem muito valor para Deus. Se a tua luta está grande, se você está vendo que parece que você está perdendo uma batalha, é porque isso é muito importante. Por isso você está debaixo dessa guerra espiritual, porque o inimigo sabe o que está por trás disso. Ele sabe que não é nada pequeno. O diabo, ele se levanta porque ele tem medo. Ele está assustado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele se levanta contra você porque ele está assustado. Por isso ele faz guerra contra nós. Ele não vai fazer guerra com aquele que está no mundo, que já está do lado dele, que já serve a ele, que não teme a Deus. Ele quer fazer guerra contra os guerreiros de Deus, contra aqueles que ele sabe que vão conquistar muitas coisas em Deus e vão conquistar vidas, que é aquilo que ele não quer abrir mão. Então, ele sabe que o que é pequeno hoje não vai permanecer pequeno, mas Deus vai fazer se transformar em algo muito grande. Amém? Aquela pessoa por quem você está intercedendo e está quase desistindo, eu te digo, Deus fará algo grande. E o Senhor vai levantar essas vidas para o louvor do seu nome, para grandes testemunhos. Por isso Satanás fica retendo e segurando, mas ele não tem poder. O Senhor fará aquilo que ele determinou. Então você guerreiro, você guerreira, fique firme, se posicione no seu território, não arrede o pé, mas diga: eu vou vencer essa batalha naquele que me faz vencer a batalha. Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da batalha. Amém? Aleluia. Há campos que valem a pena defender, mesmo que sejam pequenos. Às vezes a tua célula, você olha a tua célula e fala: poxa, só tenho 2 casais, só tenho 2 jovens, minha célula é pequena, eu não vou mais me reunir, não vale a pena, eu não vou fazer. Querido, o que é isso? É pequena agora, mas Deus, nas mãos dele, Ele vai fazer com que seja algo muito grande. Você é capacitado por Deus para instruir e abençoar, mesmo que seja uma vida, 2 vidas. Você é poderoso e a tua célula vai crescer através dessas vidas. Então não desista, não desista. Você tem muito para oferecer, para derramar sobre a vida de outras pessoas. Deus já lhe deu muito, então você não pode abrir mão porque acha que é pequeno. Não, levante-se, ore pela sua célula. Sua empresa, se é pequena, se você começou uma empresa agora e diz: no meio dessa crise, não sei se vai dar, vai vencer, vai prosperar, vai crescer, amém? Se você se posicionar e não entregar ao inimigo nenhum espaço, você vai vencer. Glória a Deus, e Deus vai ser glorificado através da sua vida, através da sua família, através dos relacionamentos. Não abra mão de nada. Há coisas pequenas pelas quais vale a pena lutarmos. Isso Deus nos fala nesta noite. Não há nada pequeno que Deus lhe entregou que não vale a pena lutar. Vale a pena lutar, vale a pena. Aleluia, glória a Deus. Lentilhas são coisas pequenas, são coisas insignificantes. Por que enfrentar gigantes para defender um território de lentilhas? Veja, Samar, ele não estava lutando pelo reino, ele não estava lutando por ouro, prata, não estava lutando por uma posição, ele estava lutando por lentilhas.
Não era nem por dinheiro, era por lentilhas. Você pensa, você sabe, lentilhas? Que é verdinha, achatadinha, e quando você cozinha fica escurinha? É isso, lentilhas. Mas ele estava lutando por isso. Você tem que valorizar as coisas pequenas. O que é pequeno agora, não vai continuar pequeno. Você tem que valorizar as coisas pequenas. Há coisas na sua vida pelas quais você está lutando agora que parecem pequenas. Mas Deus te diz, elas vão se tornar grandes. Amém? O Senhor vai torná-las poderosas. Olha só, o profeta certa vez perguntou à viúva, o que você tem em casa? E ela disse, uma botija de azeite. E disse, é essa botija de azeite que Deus vai usar e vai multiplicar e vai fazer com que você, através desse azeite multiplicado, você receba recursos, pague as suas dívidas e viva com aquilo que sobrar. Olha que tremendo. Uma botija de azeite, o que é isso para quem está com uma dívida enorme, não tem mais o esposo, os filhos estão para ser levados como escravos? Ela tem uma botija de azeite, algo insignificante, não mata nem a fome, mas mudou a história daquela mulher, não é verdade? Uma botija de azeite. Jesus, certa vez perguntou, o que vocês têm? E o discípulo disse, há um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? Queridos, nas mãos do nosso Deus, o que é pequeno se transforma em algo muito grande. E Jesus alimentou uma multidão, com o quê? Com 5 pães e 2 peixinhos. Então, o que na sua vida hoje parece muito pequeno, tenha certeza que nas mãos de Deus vai haver uma grande multiplicação. Amém? Então, valorize as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. A minha igreja é pequena, minha célula é pequena, a minha empresa é pequena, meus sonhos são pequenos. É pequeno, mas Deus vai transformar em coisas muito grandes, muito grandes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de multiplicação. A segunda coisa que nós podemos aprender e observar nessa passagem é que muitos fogem e poucos são os guerreiros que se posicionam para defender o território. Não foi isso que aconteceu? Vamos ver lá nos versículos 11 e 12. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição. O exército fugiu. Em algumas versões diz o povo fugiu. Na minha diz o exército fugiu. Veja, os guerreiros, os valentes fugiram. Apenas um ficou. Somente um homem ficou para defender o território. Isso mostra que há muitos filhos de Deus que não defendem os territórios que Deus já entregou a eles. Pelo contrário, eles são tomados de medo. E aí eles saem correndo. Eles fogem diante do inimigo. Ao invés de se posicionarem como valentes. São guerreiros, mas fogem. Fogem da batalha. E a maioria sai correndo. Porque são governados pelos sentimentos. Ou eles têm uma mentalidade de derrota. Eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. É melhor eu fugir. Mas não é isso que Deus diz para nós. Ele diz, tome posição, enfrente e vença. Amém? Ser forte e corajoso, o Senhor falou para Josué. Porque eu estarei contigo. Ser forte e corajoso. Samá, ele se viu só. Ele poderia ter fugido com os outros, não é verdade? Olhar para trás, todo mundo se foi, caramba, vou também. Se mandar. Mas ele não. Ele sabia quem ele era. E ele sabia o Deus que ele tinha, que ele cria. E ele se posicionou, mesmo ali sozinho. Se manteve lá e defendeu o território. Ele não entregou o território para o inimigo. Então, querido, querida, não entregue o seu território para o inimigo. Amém? É isso que Deus quer nos falar. Ainda que você seja o único na sua família, o único,
que esteja lutando, defendendo o território, lute por sua família, lute por seu casamento, lute pela sua empresa, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus relacionamentos. Mesmo que você seja um único, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Amém? Não é pelas próprias forças que o guerreiro vence, mas é pelas forças que aquele que é o vencedor nos dá. Amém? O que Deus precisa é que nós tomemos posição e enfrentemos o inimigo. E a vitória vem. Aleluia. Então Samar, ele não fugiu com todos, ele se posicionou e defendeu. Ele disse: eu não sou covarde, eu tenho um Deus e esse território foi Deus quem nos deu. Eu vou defendê-lo, ainda que eu seja o único, mas eu vou defendê-lo. Então, ainda que você seja o único, a única, a lutar por essa causa, a defender esse território, mantenha-se firme, porque Deus vai lhe dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Então, não importa o que os outros estão dizendo, não importa a opinião dos outros, nem mesmo dos irmãos. Faça o que o Espírito Santo está te dizendo, o que Ele está te orientando. Lute até ver o inimigo debaixo dos seus pés, até ver o inimigo caído debaixo dos seus pés. É isso que Deus quer, porque a noiva de Cristo, ela é uma guerreira. Nós aprendemos que a noiva, ela usa a armadura, porque ela só vai usar as vestes nupciais, o vestido branco, se ornamentar no dia do casamento. O nosso noivo Jesus Cristo ainda não chegou para o casamento. Então nós, a noiva, somos guerreiras. Somos guerreira. E nós vamos vencer. E vamos usar a armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, queridos, eu quero dizer como eu devo lutar. Eu quero falar, eu vou lutar, eu não vou abrir mão e tal. Mas como é que eu luto? Como é que eu faço? Porque as armas não são carnais, elas são armas espirituais. De que forma eu vou lutar? E eu vou dizer para vocês estratégias que Deus colocou no meu coração. Primeira coisa, como eu vou lutar? Arrependendo-me. Que isso? Nunca ouvi falar. Arrependimento, arma de guerra? Arrependimento, estratégia. Gente, arrependimento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que Deus colocou muitas coisas no meu coração a respeito disso. Às vezes você está orando por alguém da sua família e as coisas não estão mudando, como eu disse, você quer desistir, mas você ouviu essa palavra e você disse: eu vou resistir, eu vou me posicionar, eu vou lutar. Mas às vezes você precisa se arrepender. Como assim? Às vezes o inimigo pegou essa pessoa fraca, porque um dia você falhou em interceder por essa pessoa. Ou porque um dia você liberou uma palavra contra essa pessoa. Ou às vezes não foi contra essa pessoa, mas no seu passado você fez algo que você está vendo se refletir na vida daquela pessoa da sua família. Então você tem que se arrepender. Se arrepender diante de Deus. Se você é o único que está lutando pelo seu casamento, falando: eu vou lutar pelo meu casamento, eu não vou abrir mão do meu casamento. Então, se arrependa. De quê? Talvez de palavras que você tenha liberado sobre a vida do seu cônjuge. Queridos, eu digo até aquelas brincadeirinhas, que falam: é brincadeira, mas que marca, que machuca. Vocês conhecem, e eu vejo isso acontecer, casais fazendo brincadeirinhas, que machuca. Por mais que a pessoa fale: não fala isso, não, eu me sinto mal quando você fala desse jeito, mas fica falando e diz que é brincadeirinha. Então se arrependa. Busque a Deus e fala: Senhor, eu tenho algo para me arrepender. O que eu preciso me arrepender? A palavra de Deus diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Eu sei que está falando de salvação, quando um pecador reconhece que ele
precisa de Jesus. Mas o arrependimento, queridos, não é só nesse momento. O arrependimento é algo muito poderoso. Quando eu estava pensando sobre isso, Deus colocando no meu coração, eu via como que demônios se contorcendo no chão, se arrastando e gemendo e saindo da situação diante de uma pessoa arrependida e chorando diante de Deus pelo seu pecado, pelo erro que cometeu. É isso que acontece no mundo espiritual. Satanás odeia arrependimento, porque o arrependimento nos leva direto ao Pai, e é isso que ele não quer. Ele não suporta isso, porque ele sabe que quando nos arrependemos, Deus nos envolve de uma tal maneira e nos leva ao lugar seguro, onde ele não pode nos atacar. Por quê? Porque está tudo certinho entre nós e Deus. Então, busque a Deus e pergunte: Senhor, existe alguma coisa que eu preciso me arrepender? Em qualquer área. Às vezes na tua empresa não está dando certo. Será que você não fez coisa errada? Talvez no tempo que você não conhecia o Senhor, fez coisa errada. Não dá para consertar. Arrependa-se. Fale para Deus: Senhor, me perdoa por eu ter agido dessa forma. Não quero mais fazer. Não vou mais fazer isso. Em qualquer área que você busque, e Deus vai lhe mostrar. Amém? Outra estratégia: perdoando, liberando o perdão. Quando você se arrepende, você está pedindo perdão. E aí você vai também perdoar. Quando você libera o perdão, você não precisa falar para a pessoa: eu estou liberando perdão sobre a sua vida. Às vezes você até arruma confusão, que a pessoa nem sabe que você tinha sido ofendido, né? Deus sabe o momento certo de todas as coisas, mas libere o perdão. Mas a pessoa não merece a palavra de Deus. Nós vemos lá em Mateus 18, de 23 ao 35, eu não vou ler, mas o Senhor, Ele fala sobre quando um senhor ajustou contas com os seus empregados, e um devia muito, ele mandou prender e vender tudo que ele tinha, para que pagasse aquela dívida. E ele clamou, tem paciência, tem misericórdia, eu vou lhe pagar. Ele sabia que aquele servo não tinha como pagar, então ele perdoou, liberou, acabou a dívida, ele perdoou a dívida. Só que esse homem, esse servo, quando saiu, encontrou um conservo, alguém que trabalhava com ele, que devia muito pouquinho. Ele pegou pelo pescoço, sacudiu, falou: me paga, e mandou colocar na cadeia, até que ele pagasse tudo. E aí os outros que viram ficaram indignados e foram contar para aquele senhor: olha o que ele fez. Aquele conservo devia só um pouquinho e ele pôs na cadeia, sendo que ele foi perdoado de uma dívida tão grande. E aí aquele senhor ficou tão aborrecido que mandou pegar aquele servo e colocar na cadeia e ser atormentado até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, ele não ia pagar nunca, né? Isso aí significa o fogo eterno. Então, ele diz: assim o Pai vai fazer com aqueles que não perdoarem seus irmãos. Então, liberar o perdão, perdoar. E eu quero dizer para você: se você se arrepender, se você liberar o perdão, você não precisa nem falar nada a respeito dessa situação, dessa pessoa por quem você está orando. Deus vai mudar a situação de uma hora para outra, simplesmente porque você se arrependeu, porque você perdoou. Você não vai precisar fazer nada, mas você vai ver o manifestar da glória de Deus naquela situação. Amém? Glória a Deus. E de outras formas que a gente já conhece, a gente já faz, que é orando, clamando. Você tem que lembrar o Senhor dos territórios que Ele já lhe deu. Por exemplo, na área da saúde, você está enfermo, você vai lembrar o Senhor: Senhor,
Cristo, a palavra diz que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu creio na palavra, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é teu Filho e que toda a enfermidade já foi lançada sobre Ele. E eu reivindico a minha cura. E o Senhor vai lhe dar a cura. Não é que Deus seja esquecido. Deus esqueceu que Jesus levou. Não é isso. Não vai falar, a apóstola daquela igreja fala que Deus esquece as coisas. De jeito nenhum. Eu estou dizendo para você lembrar a Deus no sentido de você declarar a sua fé. Você fala, Senhor, o Senhor me prometeu isso. O Senhor prometeu que me levantaria como uma grande pregadora da palavra de Deus. Senhor, eu só estou pregando ainda na célula. Então, Senhor, eu reivindico, me levanta, me capacita, me dá sabedoria. Esse é o meu sonho, amém? Apresente diante de Deus, clame a Ele. E outra forma, declarando, eu estou curada em nome de Jesus. Nenhuma enfermidade vem sobre a minha vida, como o apóstolo disse, porque eu sou curada em nome de Jesus. Declara a palavra, declara para o inimigo, você não tem autoridade no meu território. Eu sou uma guerreira, eu sou um guerreiro do Senhor, eu me posiciono. O Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor e nada me faltará. Eu não vou passar privações, eu não vou passar necessidade, porque o Senhor é o meu Senhor e a palavra dele diz que nada me faltará, nada faltará. Então você vai declarar com a sua boca aquilo que você crê, e aí o diabo vai estremecer, amém? Glória a Deus, aleluia. Terceira coisa, vamos ver se já é a última. Já é a última. Somente três pontos eu levantei, tá? E esse último ponto, é o que é mais extraordinário. Porque eu estou falando de você, se posicione, tome posse. Não deixe o inimigo pegar nenhum pedacinho do seu território. Eu estou falando de você. Agora, essa terceira e última coisa, diz assim: quando você se posiciona para defender o seu território, você pode ter a certeza de que a ajuda vem. Amém? Glória a Deus, queridos, a ajuda vem. Se você fica clamando ao Senhor e fica reclamando, né? Como a história que o apóstolo sempre conta do marido, né? Ore pelo meu marido, ore pelo meu marido. Como vai seu marido? Aquele cachorro não tem jeito. Então, de que forma você fica clamando, mas você ao mesmo tempo está amaldiçoando, né? Mas quando você se posiciona para defender o seu território, dessa forma, crendo, se arrependendo, liberando perdão, orando, clamando, declarando, você pode ter a certeza de que a ajuda vem. Vamos ler o versículo 12. Mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Amém? Quem é que deu a vitória? Foi o Senhor. Foi o Senhor. E assim, queridos, é na nossa vida. É o Senhor quem nos dá a vitória. Não é pela nossa própria força. Não é pelo seu esforço. Você se posiciona porque não se posicionou e não defendeu o seu território. Você vê ali? O exército fugiu, ficou um. E há muitos cristãos que estão fugindo da batalha e deixando o território para trás para que o inimigo tome posse. Não fuja, não abandone a sua família, não abandone o seu casamento. Tome posição, porque quando você fizer isso, o Senhor vem e traz a ajuda. O Senhor é quem traz a vitória. E Samar, ele sabia disso. Imagine, enfrentar sozinho o exército dos filisteus. É loucura. Mas ele sabia que não era por ele, mas pelo Senhor que ele servia.
Ele sabia que o livramento e a vitória viria sobre a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, saiba disso, que o livramento, a vitória, a mudança, a transformação, a prosperidade, tudo que você necessita, vem sobre a sua vida, se você se posicionar e lutar e crer que o Senhor trará. Deus está conosco em cada batalha, e é Ele quem amplia os nossos territórios. Então Jabes, ele orou para que Deus ampliasse os territórios, as suas fronteiras. Nós queremos isso, e nós vamos guardar aquilo que Ele já nos entregou, e Ele vai ampliar as nossas fronteiras, amém? Glória a Deus, sonhos realizados e vidas transformadas, em nome de Jesus. Ele está esperando apenas que você defenda aquilo que Ele já te deu. Pode ser pequeno, como nós comentamos, mas nas mãos de Deus é algo grande. Pode ser pequeno, mas é valoroso para Ele, é precioso para Ele. Então, querido, eu te pergunto, qual é o território que você está deixando o inimigo colocar os pés? Qual é o território que você está querendo desistir de lutar por ele? Ah, apóstolo, eu não sei. Então você vai perguntar a Deus. Você vai perguntar a Deus, qual é o território, Senhor? Onde é que eu estou falhando, estou querendo abandonar? Que território eu estou querendo abandonar? Não faça isso. Arrependa-se. Não deixe que Satanás esfrie a sua fé. Não deixe que ele coloque na sua mente mentiras, desânimo, sensação, sentimento de fracasso. Lute pela sua vida espiritual, porque muitos dependem da sua vida espiritual. Muitos dependem de que você fique de pé, permaneça de pé, para que eles também permaneçam de pé. Amém? Então lute pelo que é seu. A vitória. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé agora. Nós vamos orar. O valente, o guerreiro, sabe como orar. Se coloca de pé. Você vai firmar os seus pés no chão, um à frente e outro atrás, como numa posição de defesa. Eu vou defender, profeticamente falando, ato profético. Como que a gente luta? Assim? Eu não sei, eu nunca servi o exército, mas eu imagino que eu tenho mais equilíbrio se eu me posiciono assim. Assim eu não tenho equilíbrio. Assim eu tenho equilíbrio. Se eu vou segurar alguma coisa, eu me posiciono assim. Então se posicione. Feche os seus olhos. Eu quero que você se veja no meio do território. Quero que você se veja no meio desse território que você estava quase desistindo, quase entregando. Se posicione. Veja ao longe o inimigo chegando. Oh, Senhor Jesus. Agora você olha para cima. Mesmo com olhos fechados, olhe para cima. E você vê aquele que é Deus Todo-Poderoso, que te ama, que diz: você é valoroso, meu guerreiro. Você tem valor, minha guerreira. Mantenha-se firme, que eu estou contigo. Levante a sua mão, levante a sua espada. Você não vai deixar o inimigo se aproximar. Esse território foi o Senhor que Ele entregou, e ninguém mais vai defendê-lo a não ser você. Então se posicione. Oh, glória a Deus, aleluia. Paizinho, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos, por todos os que estão aqui, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais. E eu declaro, Senhor, que eles são guerreiros vitoriosos, guerreiros levantados pelo Senhor para esse último tempo, guerreiros fortalecidos na fé, e nenhum deles abrirá mão dos territórios que o Senhor já entregou. Senhor Jesus, queima dentro de nós o teu Espírito Santo. Mostra-nos quem nós somos em ti, Senhor. Nós não somos daqueles que desistem, que olham para trás, que entregam ao inimigo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós somos guerreiros
Nós somos valentes em o nome daquele que nos resgatou das trevas e nos fez um exército poderoso e numeroso sobre esta terra, que declara só Jesus Cristo é o Senhor. E pelo nome do Senhor e pelo Deus dos exércitos, nós nos posicionamos e nós avançamos, defendendo e conquistando naquele que nos ama e que nos entrega a vitória. Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Espírito Santo, Espírito de sabedoria. Pai, eu te louvo pela vida dos teus filhos, por cada pessoa que nos ouviu, que ouviu esta palavra, e declaro um novo tempo, um tempo de conquistas. Não vamos perder mais territórios, nós vamos realmente alargar as nossas fronteiras, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, aplauda ao Senhor, a Ele que é digno de honra e de glória. Só Ele vai te levar no lugar alto que Ele prometeu para a sua vida. É Ele quem vai realizar os seus sonhos. É Ele quem vai levar você a abrir essa empresa que há muito tempo você sonha. É Ele quem vai salvar a sua família e levá-los todos para o céu. É Ele quem te protege daqueles que querem ver que você caído. Ele te protege do inimigo. Ele te abre os olhos para que você possa ver as artimanhas de Satanás. E você é um vencedor, é uma vencedora no Senhor Jesus. Não é uma palavra para que você se sinta animado. É uma palavra para que você saiba quem você é. Você é forte no Senhor. Você é poderoso nas batalhas, porque o Senhor, poderoso nas batalhas, é o seu Senhor. E Ele vai te levar a essa vitória. Aleluia. Guerreiro valente, guerreira valente, que você receba do Senhor a força para já todo sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Aleluia. Apóstolo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Eu tenho a certeza no meu coração que nesta semana você vai ter seus olhos espirituais abertos. E você vai enxergar territórios que você não estava enxergando. E Deus vai te mostrar as estratégias para vencer essa guerra. Se posicione, creia, e o Senhor vai te dar a vitória. Que você tenha uma semana muito abençoada, muito cheia de Deus, muito cheia do Espírito Santo e cheia de vitórias no Senhor. Amém? Que o Senhor guarde a sua entrada, a sua saída. Que o Senhor guarde por todos os lugares onde você andar. Que guarde a sua família. Que guarde os seus sonhos. Que guarde o seu coração. E que se derrame sobre você de uma forma abundante. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.